Bom dia, irmãos. Que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, às vezes, a distância que você sente de Deus não começa com um grande pecado. Começa quando você guarda uma parte da sua vida só para si. Você ainda ora, ainda crê, mas lá no fundo sabe que algo está faltando. Você sente falta daquela proximidade, daquela alegria. Sente falta de caminhar com Deus como antes. Pode continuar ouvindo louvores, lendo um versículo, mas o coração parece cansado. É como estar perto de Deus na mente, mas longe dele na alma. E isso dói, porque você se lembra de como era sentir o amor de Deus de forma pessoal. Nosso Pai quer o seu coração. Ele quer você perto. Não busca apenas obediência, mas amor, confiança e rendição. Quando você retém algo dele, pode até parecer liberdade no começo, mas pouco a pouco isso se torna um muro entre você e Deus. Esse muro não é construído em um dia, ele cresce aos poucos, através do orgulho, da raiva, de hábitos secretos ou da necessidade de manter o controle. Também pode crescer pelo medo, pela vergonha, por ressentimentos escondidos ou por escolhas que você decide guardar só para si. Quanto mais esse muro cresce, mais a intimidade com Deus diminui. Você pode perceber que está menos sensível à presença dele, pode sentir menos fome pela palavra, pode até se irritar quando Deus o corrige, porque o coração já não está aberto como antes. É assim que a distância espiritual costuma acontecer. Pode crescer pelo medo, pela vergonha, por ressentimentos escondidos ou por escolhas que você decide guardar só para si. Quanto mais esse muro cresce, mais a intimidade com Deus diminui. Você pode perceber que está menos sensível à presença dele, pode sentir menos fome pela palavra, pode até se irritar quando Deus o corrige, porque o coração já não está aberto como antes. É assim que a distância espiritual costuma acontecer. Jonas é um exemplo claro disso. Ele obedeceu a Deus externamente, mas seu coração não estava rendido. Deus o enviou para advertir Nínive, e o povo se arrependeu. O Senhor mostrou misericórdia, mas Jonas ficou irado porque queria que eles fossem castigados. Ele não conseguiu aceitar o perdão de Deus. Fez a obra de Deus, mas não compartilhou o coração de Deus. Estava perto da missão, mas longe do coração do Senhor. Isso acontece quando o crente segue a Deus nas ações, mas não rende o coração. Você pode fazer muitas coisas boas e ainda assim se sentir distante. Pode servir, falar de fé, tentar viver corretamente, mas se o orgulho e a ira são protegidos, a intimidade se apaga. Por isso, você precisa entender o que é verdadeira liberdade. Liberdade não é fazer o que você quer, não é viver sem o governo de Deus. A verdadeira liberdade é viver debaixo da vontade de Deus, porque quando você vive sob a vontade de Deus, não é escravo do pecado, das emoções ou do próprio ego. Ao se submeter a Deus, Ele o liberta do pecado, do orgulho e do peso de tentar conduzir a própria vida. Ele liberta da necessidade de estar sempre certo. Liberta da pressão de controlar tudo. Liberta do medo constante. E a submissão é o caminho de volta à intimidade. Jesus explicou claramente em Lucas 9:23: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não é possível seguir Jesus e ao mesmo tempo segurar o próprio caminho. Muitos desejam intimidade com Deus, mas querem manter algo que o Senhor já pediu para entregar. E é aí que nasce a luta.
A intimidade cresce quando você se rende diariamente. Cresce quando você permite que Deus lidere, mesmo quando é difícil. Cresce quando você para de defender o que Deus está corrigindo. Talvez você tenha medo de se render, porque pensa que vai perder algo. Pode achar que ficará fraco ou que Deus tirará algo que você gosta. Mas o Pai não pede rendição para ferir você. Ele pede para curar e guiar. Quando você solta o ego, a paz retorna. Quando para de resistir, a oração volta a ser sincera. Você deixa de orar como quem está representando e começa a falar como filho amado. Há também uma promessa para quando você se sente distante. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Você pode voltar. Deus não pede que você finja, Ele pede que venha com sinceridade. Se você tem vivido com o coração dividido, hoje é dia de retornar por completo. Ele não está esperando para punir, mas para restaurar. Pergunte a si mesmo: o que você tem se recusado a entregar? Raiva, falta de perdão, um hábito escondido, orgulho, necessidade de controle, um relacionamento que o afasta de Deus? Leve tudo ao Pai. Fale com Ele com honestidade. Nada vale a pena se custar sua intimidade com Deus. Você pode conquistar muitas coisas e ainda se sentir vazio. Mas quando o coração está perto dele, sua alma encontra o que realmente precisa. Amém? Vamos orar? Pai, eu desejo restaurar essa proximidade que muitas vezes eu tenho perdido contigo. Reconheço que há momentos em que meu amor se divide, quando partes da minha vida permanecem fora da tua vontade e quando confio mais em mim do que em ti. Perdoa-me pelas vezes em que o orgulho, o medo ou lutas escondidas criaram distância entre nós. Conforme diz Salmo 51, do 10 ao 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Oh Deus, restaura, Senhor, a alegria que antes enchia minhas orações. Ensina-me a negar a mim mesmo, como está escrito em Lucas 9:23. Ajude-me a colocar diante de ti meus planos egoístas, meus hábitos secretos e minhas atitudes erradas. Tua palavra diz em Jeremias 24:7: e eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o coração. Oh Deus, dá-me esse coração, Senhor, um coração inteiro, não dividido. E conforme está escrito em Hebreus 10:19-22, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Obrigado, Jesus, porque por meio do teu sacrifício posso me aproximar sem vergonha. Reconstrói o que se afastou da minha vida espiritual. Substitui a rotina fria por devoção sincera. Troca o medo por confiança. Tira o pecado oculto, Senhor, e planta santidade. Eu me rendo novamente. Entrego minha ira, meu orgulho, meus medos e minhas lutas escondidas. Cura o que está quebrado. Restaura o que se perdeu, Senhor, na minha vida. Traz minha alma de volta à plena comunhão contigo. Eu creio que o Senhor está restaurando minha intimidade contigo agora, Deus. No teu precioso nome, eu oro. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se essa oração tocou seu coração de alguma forma,
Escreva amém aqui nos comentários, como um sinal de que você está voltando ao Senhor de todo o coração e pedindo que Ele restaure a intimidade que estava faltando. E se você precisa de uma oração especial, deixe aqui nos comentários. Será uma honra orar por você. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você sempre. Amém. Deus abençoe, amados.